Boa noite, turma. Iniciamos mais uma aula de máquinas elétricas do curso técnico em eletrotécnica concomitante, semestre 2021/1. Bom, na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre as categorias de torque, ou também chamado conjugado de partidas de motores de indução. Vamos lá para o material. Bom, então, os motores de indução, eles têm características de torque diferentes, são chamados também de curvas de torque do motor. Essa curva de torque, ela pode ser diferente de acordo com a necessidade da carga que é ligada ao eixo do motor. Tá bom? Então, nós temos aqui algumas condições, né, para estudar, né, que o motor de indução, se a velocidade síncrona, né, fosse igual à velocidade do rotor, ele teria o torque nulo, né, e o escorregamento também nulo. Isso pode ser visto no gráfico da curva de torque da máquina, aonde quando no momento da partida, né, quando a velocidade é zero, né, dá para ver aqui no gráfico que o torque também seria zero da máquina. Bom. Agora, isso se a velocidade síncrona, né, fosse igual à velocidade nominal. Mas o que acontece é o seguinte, que as máquinas de indução, até o próprio processo de indução, não permite que ela atinja a velocidade síncrona, porque para ter o processo de indução é necessário ter diferença entre a velocidade do campo do estator e do campo do rotor. Se não tiver essa diferença de velocidade, você não tem indução de tensão no rotor. Tá bom? Bom, aí podemos observar o comportamento da curva de torque de um motor de indução. Então, quando a velocidade é nula da máquina, ela tem um torque que é necessário para fazer o eixo girar, que a gente chama de torque de partida. Logo após que o motor ele consegue partir, né, o torque reduz, né, um pouco, chega a um valor que a gente chama de torque mínimo. Em seguida, a máquina vai acelerando, né, vai aumentando a velocidade até chegar ao torque máximo. Então, a máquina chega ao torque máximo e logo depois, né, ela continua a acelerar e, né, o torque vai caindo até chegar a uma região que é chamada região de operação nominal da máquina. Nessa região de operação nominal da máquina, o valor do torque nominal vai depender muito da curva de torque da carga. Então, se a gente considerar uma velocidade nominal, né, nós teremos um torque nominal da máquina. Né? E se considerarmos também uma velocidade a vazio da máquina, uma velocidade muito próxima à nominal, esse torque ele é um valor bem baixo, né, tendendo a ser quase. Então, nós vimos no gráfico, né, que TP é o torque de partida, né, o conjugado de partida, T mínimo, né, é o conjugado mínimo, T máximo é o conjugado máximo, o torque nominal da máquina, o conjugado nominal, né, ele fica com carga nominal, né, ele tem o escorregamento em torno de 2,5%. E o conjugado a vazio, né, é quando o motor está sem carga no eixo. Então, nós temos as categorias de torque do motor de indução, que são 3 categorias. Essas categorias, né, podem apresentar diferentes características de conjugado e de corrente de partida. Então, temos a primeira categoria, a categoria N, né, que é essa curva mais baixa, onde o torque de partida é em torno de 150%. Nós temos a categoria H, onde o torque de partida ele fica entre 200% e 250%. E temos a categoria D, onde temos a curva mais elevada de torque. Né? Então, todos podemos observar, né, que o torque ele vai caindo, né, à medida que a máquina acelera, mas o comportamento é diferente para cada uma das curvas. Na categoria N, né, o conjugado de partida é nominal, né, a corrente de partida também é nominal, né, de 6 a 7 vezes é nominal. O escorregamento, que é a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade
nominal da máquina fica em torno de 2 a 5%, e o rotor possui uma única gaiola, os motores dessa categoria. E esses motores, né, geralmente são de bombas centrífugas, máquinas operatrizes, né, esses motores estão na maior parte das máquinas de indução. Já os motores da categoria H, o conjugado de partida é elevado, só que a corrente de partida é a nominal ainda. O escorregamento dele é baixo, é um rotor de dupla gaiola, né, e são adequados para peneiras, transportadores, né, correios transportadores. São equipamentos que exigem elevada inércia. A categoria D, né, o conjugado de partida é elevado, a corrente de partida também é elevada, escorregamento também é acima de 5%. São motores, né, adequados para cargas com picos intermitentes. Ou seja, né, ele tem picos de torque, né, como elevadores. Quando eu falo intermitentes, né, ele tem um pico e para, né, igual o elevador. Né, ele sobe a carga e para. Né, as tesouras, né, e as prensas. Os motores de indução de rotor bobinado, eles podem ter variação da curva de torque, porque os motores de indução de rotor bobinado, eles permitem que sejam inseridas resistências nos enrolamentos da parte girante. Essas resistências são colocadas externas, né, estáticas, né, e no motor, né, ele tem terminais onde permitem conectar onde permite conectar, né, essas resistências. Então nós temos aqui as três curvas, né, onde a categoria normal seria a curva 1, né, sem resistência externa, a categoria 2 com uma resistência externa, onde você tem, né, o conjugado um pouquinho maior, e temos a categoria 3, né, com maior resistência, né, inserida no rotor, que é a curva onde você tem o máximo torque. É a curva onde você tem o maior torque, o maior conjugado de partida. Aí nós temos um exemplo, para ilustrar tudo isso que nós vimos. Então, nesse exemplo, nós teremos um gráfico aonde teremos que apontar a curva do motor, né, o conjugado mínimo, conjugado máximo, conjugado de partida e o ponto de operação. Determinar a velocidade de escorregamento do motor, né, acionando a carga em questão, né, o número de polos do motor e a relação entre a corrente de partida e a corrente nominal. Então nós temos aqui o gráfico onde nós temos dois eixos Y, né, um de corrente e o outro de conjugado, né, que são grandezas que estão diretamente relacionadas no motor de indução. Temos a curva de corrente, que é tracejada, né, a curva do motor, que é a curva que está na parte central do gráfico, entre a curva de corrente e a curva de carga, e na parte inferior do gráfico temos a curva de carga. Então, usando esse gráfico, nós podemos determinar os pontos da curva, o ponto de mínima, o ponto de máximo, né, o conjugado de partida e o ponto de operação. O conjugado de partida é o conjugado que a máquina desenvolve quando a sua velocidade é zero. Então, podemos ver no gráfico que quando a velocidade é zero, o conjugado de partida é 6. O ponto de mínima é logo depois da partida, né, para esse tipo de motor, o conjugado ele cai até um valor mínimo, né? Esse valor mínimo é em torno aí, né, de 5,2 newtons. O conjugado máximo, né, depois que a máquina acelerou, antes de chegar na nominal, chega um ponto de máximo. Esse ponto de máximo, já olhando o gráfico, é em torno de 11 newtons, newton-metro. E depois, né, o conjugado vai caindo até ele cruzar com a curva de carga. Quando o conjugado do motor, a curva do conjugado do motor cruza com a curva de conjugado de carga, nós temos o ponto de operação do motor.
Nesse ponto de operação, nós temos uma velocidade, né, que se a gente traçar uma linha até o eixo X, nós temos em torno de 1.600 RPM, e temos também um conjugado de operação, né? Então, se a gente traçar uma linha no eixo, do ponto de operação até o eixo Y, nós percebemos que esse conjugado de operação é em torno de 5,5 N. Na letra B, ele pede qual a velocidade de escorregamento do motor acionando a carga em questão. Bom, nós vimos que no ponto de operação a velocidade do motor é em torno de 1.600 RPM. Lá também no gráfico nós podemos observar que quando o conjugado é nulo, né, a máquina desenvolve a velocidade síncrona, em torno de 1.800 RPM. Então, com esses dados, nós podemos calcular escorregamento. Escorregamento é a velocidade síncrona, ns, menos a velocidade nominal, n. Então, ns menos L sobre ns vezes 100, né, eu vou achar o escorregamento percentual. Então, 1.800 menos 1.600, dividido por 1.800, vezes 100, é igual a 12,5% de escorregamento do motor. Ou seja, a diferença entre a velocidade síncrona do motor e a velocidade nominal, a diferença percentual é de 12,5%. Na letra C, ele pede para determinar o número de polos do motor. Para mim determinar o número de polos do motor, eu tenho que saber a frequência, que nós vamos considerar 60 Hz, e a velocidade síncrona. Então, a velocidade síncrona, né, a equação é 120F sobre P. A velocidade síncrona é 1.800. A frequência, vamos considerar 60. Então, com esses dados, nós podemos achar, manipulando a equação, que o número de polos é igual a 4 polos. Na letra D, é pedida a relação entre a corrente de partida e a corrente nominal do motor. Bom, nós temos que achar a corrente de partida. A corrente de partida é quando a velocidade da máquina é nula. Quando a velocidade da máquina é nula, né, de acordo com a curva, que a curva é tracejada, a corrente de partida, né, é em torno de 55 amperes. Depois que a máquina parte, lá no ponto de operação, né, se eu traçar a linha do ponto de operação, que é o ponto onde você tem o cruzamento da curva de torque de carga e de torque do motor, né, e traçar essa linha, né, reta, né, cruzando aqui a curva de corrente do motor, nós temos aí que a corrente nominal da máquina é em torno de 27,5 amperes. Então, dividido 55 por 27,5, nós temos 2, né? Então, a corrente de partida é 2 vezes a nominal. Bom, e com esse exercício terminamos, né, essa parte, né, do conteúdo referente à classificação das curvas de torque do motor. Beleza, alunos? Então, até a próxima. Tchau, tchau.